Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari e trago alguns assuntos sobre o nosso Vascão da Gama. Mas antes eu peço para que você se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like e acione o sino das notificações aqui no canal. Peço desculpas por conta do forte calor aqui no Rio de Janeiro. O barulho do ar-condicionado deve estar fazendo um ruídozinho aí no fundo do vídeo, beleza? Vamos falar sobre o nosso Vasco da Gama, assuntos importantes. Mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, participe do sorteio da camisa oficial do Vasco, autografada por todos os jogadores do time, do clube. E ó, é de graça, botãozão vermelho aí do lado esquerdo do seu smartphone. Vem comigo, vamos juntos, vamos dar essa moral pro canal aí. Hoje pela manhã tivemos a vitória por virada, sabe? Virada, o Vasco perdia por 2-0 para o Flamengo, conseguiu a virada, virou para 3-2 e assumiu de vez a liderança do Campeonato Carioca. Quando eu falo aqui que a base do Vasco é muito importante para a instituição, para o clube, para o Zé Ricardo, para o próximo treinador, não estou de brincadeirinha não, eu estou falando a realidade. Os meninos arrebentaram, jogando fora, jogando lá dentro da Gávea. Repito, o Vasco saiu perdendo por 2-0 e conseguiu virar para cima do Flamengo e assumir de uma vez por todas a liderança do Campeonato Carioca Sub-20. É brincadeira, esse time, ó, chega a ficar arrepiado. Olha, o Vasco, assuntos importantes aqui. Eu vou falar sobre o Andrei Santos, mas falar também, o Vasco perdeu um membro muito importante na comissão de futebol do clube. A diretoria do Vasco perdeu um importante membro da diretoria nos últimos dias. O vice-presidente de projetos especiais, Pedro Seixas, deixa o clube para tratar de assuntos particulares. Seixas também fazia parte do comitê de futebol, grupo responsável por auxiliar a diretoria na gestão do futebol. O diretor era unanimidade dentro do clube e também participou da gestão do Alexandre Campelo. Foi um dos responsáveis pelo planejamento do CT Moacir Barbosa em Jacarepaguá. A informação inicial foi publicada pelo Jogada 10 e confirmada pela responsável pela reportagem do Vascaíno Net. O presidente Jorge Salgado buscará um novo profissional para exercer essa função e participar das decisões do futebol. Vale ressaltar que a SAF pode ser implementada nos próximos meses e talvez não seja necessário alguém para tal função. Eu acho que ele saiu por isso. Ele sabe que a SAF vai fazer parte do Vasco e tudo mais, e o Vasco não vai precisar desses profissionais envolvidos no futebol. Isso por quê, Eduardo? Porque, gente, se a 777 vai assumir totalmente o futebol do clube, para que ter profissionais no clube, tirando, de repente, receitas do clube, para nada? O Vasco não vai fazer isso, podem acreditar. O Vasco vai deixar inteiramente o futebol de maneira total na mão da 777. Não existe outro caminho. O caminho do Vasco é apostar nesse grupo norte-americano que vai assumir, assim como acontece no Botafogo, o futebol do Vasco. Não precisa meio termo, não precisa ficar arrumando desculpinha A, B, C ou D. Sabe, o Vasco financeiramente é um clube totalmente combalido. O Vasco precisa voltar ao normal. E vai voltar. E vai voltar. Então, assim, Pedro Seixas deixou o Vasco, na minha opinião, já sabendo dessa questão envolvendo a SAF, envolvendo a 777, sabendo que eles vão assumir o futebol do clube, e ele seria inútil ali, com todo respeito, nessa questão envolvendo o futebol do Vasco. Mudando de assunto aqui, vira a chavinha aí. Rapaziada, há um tempo atrás, aqui no canal, com você e tudo mais, eu falei aqui sobre os meninos da base do Vasco, que o Vasco não precisava buscar, apostar em reforços vindo de fora. Olha, esses reforços são são craques, vão chegar, vão jogar? Ah, não. Então para quê? Então para que contratar? Para que colocar para dentro do clube? Não tem necessidade. É jogar dinheiro fora. Aí, o técnico Zé Ricardo, e eu vinha batendo na tecla. Olha, Andrei Santos joga muito. Olha, temos o Riquelme pela lateral esquerda. Ó, Edmar não rola. Zé Gabriel
cansa com 20 minutos do primeiro tempo. Tem alguma coisa errada. Presta atenção nos meninos. E eu perguntei isso aqui, torcedor, quando o Zé Ricardo, na coletiva lá na Vasco TV, eu fiz as seguintes perguntas. Se ele aproveitaria ou não o Riquelme e o próprio Andrei Santos. Podem voltar lá na Vasco TV e assistirem. Eu não estou contando história aqui, não. Quando eles foram apresentados no plural, eu fiz as perguntas. E aí agora, depois da pressão da torcida, depois a galera falou, queremos um time ofensivo, Zé Ricardo. O Vasco está na Série B, Zé Ricardo. Aí ele decidiu colocar os meninos para jogar. Riquelme, mais uma vez, foi muito bem. Andrei Santos parecia um experiente ali no meio campo. Agora vamos falar do Andrei, sabe? Mas tem uma questão muito importante para falar do Andrei aqui. Assim, o Andrei Santos entrou arrebentando no jogo. O Andrei Santos é capitão da equipe do Vasco na base e agora subiu profissional. Não deve descer mais para a base, sabe? Então, assim, chegou, assumiu a camisa do Vasco, arrebenta. Esse menino joga muita bola. Futebol não tem idade. Tomara que ele fique até o final do ano. Acho que é uma preocupação. Andrei Santos desperta interesse dos clubes europeus. Aí é que está o problema. E a 77 se posiciona relacionada a isso, né? O bonde passou e agora os interessados no futebol de Andrei Santos terão de esperar. Sabe-se lá quando tempo vai durar essa questão. O volante atualmente é o maior ativo do Vasco. Joga muita bola, eu falei sobre isso aqui, sabe? Essa reportagem é do GE. E assim, titular no último jogo contra a Ponte Preta, o Zé Ricardo promoveu a entrada do jogador. As sondagens do começo do ano também não evoluíram e agora o bicho pegou. Agora o mercado da Europa enxergou o Andrei Santos, que vai bem no Vasco, na base, no profissional agora, na seleção brasileira de base também. Então, assim, o Vasco colocou a multa rescisória do jogador para 40 milhões de euros, aí 200 milhões de reais. Olha, pode ser, sim, a maior venda do Vasco, mas o Vasco tem que ser inteligente agora. O Vasco tem que pensar agora, porque é um grande jogador. Se o Vasco segurar mais um pouco, ele vai render muito na Série B. Eu não tenho dúvida, ele joga muita bola, gente. É craque de bola esse moleque. Assim como o Riquelme. Mas é um meio, vocês viram, o moleque já é grandão, 18 anos ali, jogando no profissional do clube. E agora, sabe, a orientação da 777, o Vasco foi clara. A de não efetuar nenhum tipo de negócio de jogador sem o seu consentimento. Antes de conversas da empresa, entre assim, o Vasco e a empresa, se não tiver uma conversa, o Vasco não pode negociar o Andrei Santos com ninguém, nenhum outro jogador. Eu pergunto para você, olha, é uma questão, uma discussão até séria. Mas se tiver que vender, nesse momento o Vasco pode. Não depende de 777 ou nenhum tipo de outra empresa. O Vasco tem que enxergar o que é melhor para ele. A torcida tem que enxergar o que é melhor para ela. Você, eu e tudo mais. Sabe, se o Vasco está combalido financeiramente falando, meu amigo, ofereceu os 40 milhões de euros, vamos botar para rua. Vamos botar para correr. Porque é o que o Vasco precisa, pô. Agora, ao contrário, deixa o Andrei Santos em campo. Porque o menino joga bola. É craque de bola. Craque dos craques. Não é promessa, já é uma realidade, na minha opinião. Tá certo? Então é isso. Logo mais vídeo, live. Repito, o Vasco venceu mais um jogo aí no Campeonato Carioca, de virada para cima do Flamengo. Ia perdendo por 2-0 e virou o jogo e agora assume a liderança do Campeonato Carioca. Andrei Santos sai ou não? Pedro Seixas deixou o futebol do Vasco. Motivos muito claro e óbvio, né? 777 vai assumir. A função dele ali dentro do Vasco não faria, na verdade, sentido. Se inscreve aí no canal, vem comigo, Eduardo Ferrari, porque aqui, parceiro, aqui é Vasco. Beijo no coração de todos e saudações vascaínas.